coisa boa estará para acontecer. Por que eu digo coisa boa? Porque você vai ter que se enquadrar no processo e no projeto de Deus. Ouça bem a palavra. Quando este momento desta revelação, que José é tirado da prisão, começava ali o cumprimento da palavra, depois de muitos anos passados. Quando o faraó é perturbado por este sonho, começava ali um recomeço para a vida de José. O que muitas vezes, queridos, nós não entendemos é quando se inicia em nós o recomeço ou o começo da bênção. Saiba que para a palavra que sai da boca de Deus e o cumprimento em nossas vidas, há sempre um processo, há sempre um tempo. É por isso que nós temos que ficar atentos quando Deus fala como nesse momento. Às vezes nesta palavra Deus quer dar um direcionamento para você que faltava para preencher o tabuleiro da sua bênção. E muitas vezes nós, pelo meio do caminho, nós vamos perdendo peça. Fala para o teu irmão, não perca peça e nem palavra, porque senão você vai ficar frustrado com Deus. Porque no momento do sonho parece que as coisas vão acontecer naquele exato momento, mas tem um tempo e tem um processo. Um processo de transformação na vida do crente. Todos estão entendendo? Foi o que aconteceu com José. José, quando é tirado da prisão, ele é tirado de uma maneira caótica. Se nós formos ler alguns versículos antes, vamos ver que ali não estava tirando aquele jovem belo que foi um dia. Não estava tirando aquele jovem honrado que foi um dia. Não estava tirando um homem perfumado como foi um dia. Mas ali estava tirando daquela prisão um homem sujo, barbudo e com roupa maltrapilhas. Porque para se chegar na presença do rei, a Bíblia deixou registrada que deram um banho em José, que rasparam as suas barbas e que te deram vestes novas e limpas. Queridos, o que você precisa entender, que quando as bênçãos se concluem em nós, muitas coisas do passado aconteceram e nem sempre foram boas as coisas. Amém? Amém, igreja? Amém. Às vezes nós achamos que o crente ele vai viver só de uma vida regalada, de uma vida de bênção, de uma vida de glória. Nem sempre vai ser assim. Porque para nós alcançarmos algo de Deus, nós temos uma luta, nós temos uma batalha. Por isso que estar na igreja não é estar num clube e nem num parque de diversão. Quando nós tomamos a decisão de servir a Jesus, precisamos entender que a primeira pessoa que a gente recebe além de Deus é um adversário, é um inimigo. Quando você decide entregar a sua vida para Jesus e seguir Jesus, você já começa a brigar com o mundo, amém? Amém. E com o dono dele. Então as coisas nem sempre são fáceis. Então as coisas não sempre serão fáceis. Mas duas coisas fez de José um vencedor. Duas ferramentas que ele usou
e que o Espírito de Deus quer deixar gravado no seu coração. A primeira coisa que José usou foi a santificação. A primeira ferramenta do crente é a santificação. A segunda ferramenta do crente é a fé. Se você não tem santificação e não tem fé, você está perdendo tempo na igreja. Você vai ser simplesmente um seguidor qualquer em busca de bênção, e que muitas vezes ela não virá. Por que precisamos da santificação? Porque diz no livro de Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz: segui a paz e a santificação, porque com ela você verá a Deus. Quantos querem ver Deus? Eu pergunto aqui, aonde está a nossa bênção, Bispa Betânia? Não é nas mãos de Deus? Aonde está a nossa bênção, pastora Janete? Não é nas mãos de Deus? Não é onde está a nossa bênção, pastora Terezinha? Não é na mão de Deus? Aonde está a nossa bênção, pastor Jamilson? Não é na mão de Deus? Não é onde está a nossa bênção, evangelista Olívio? Não é na mão de Deus? Onde está a nossa bênção, pastor Antônio? Não é na mão de Deus? Pastor Márcio? Não é na mão de Deus? Se você não é santo, você não pode ver Deus. E se você não pode ver Deus, como você vai ter a sua bênção? Às vezes se disfarçamos, às vezes se esfolamos, às vezes se cansamos para buscar uma bênção. E a única coisa que para buscar a mão de Deus era só se santificar. Fala, essa é para você, meu irmão. Aleluia. E é para mim também. Agora eu falei, é para mim também. É para mim também. Porque a Bíblia diz em Hebreu que sem santificação você não verá a Deus. Então não adianta, queridos. Não adianta você ralar joelho. Não adianta você fazer promessa. Não adianta você fazer voto. Não adianta você pagar se você não se santificar. Aleluia. Se você não tem plano de santificação da sua vida, se você não quer se santificar, se você acha que andar aí de qualquer jeito, de qualquer forma, vai toda hora ter o poder de tocar na mão de Deus, não vai. Sabe por quê? Porque a carne não vai permitir que nós façamos isso. Então precisamos se santificar. Fala comigo, nesta noite. Eu tenho que pegar esta ferramenta, a santificação, para pegar a minha bênção no ano de 2016. Por que, queridos, que precisamos se santificar em todo o tempo? Porque o pecado nos afasta de Deus. É só por isso. Não é porque quando nós pecamos, Deus se vira, Deus vai embora, Deus não olha para trás. Não é nada disso. Quando pecamos, é nós que distanciamos de Deus. Quando pecamos, é nós que se esfriamos com o Senhor. Quando pecamos, é nós que se afastamos e se escondemos. Porque nós trazemos na nossa herança isso, que o primeiro de toda a geração, que foi o nome dele mesmo, qual é o nome dele? Adão. Quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. Está lá no livro de Gênesis, no começo. Deus não se escondeu de Adão, mesmo sabendo que ele tinha pecado. Deus teve a vontade de se encontrar com ele, como fazia todas as tardes. E eu quero dizer para você, igreja, Deus estará sempre com vontade de se encontrar com você. Mesmo quando você peca, o plano de Deus é estar com você todos os dias, até a consumação do século. Mas nós que quando pecamos, a primeira coisa é
esconder de Deus atrás de uma vidraça transparente. Fala para o teu irmão, você consegue? Fala para o teu irmão, Deus está te vendo. Não adianta. E o que é pior? Quando pecamos, os nossos olhos abrem para outra coisa, para coisas que não foram ensinadas por Deus. Quando Adão pecou, igreja, a primeira coisa que ele viu é que ele estava nu. Quando nós pecamos, a primeira coisa que o diabo faz questão de nos mostrar é o quanto somos fracassados para com Deus. Está entendendo? Os nossos olhos abrem para outra coisa. E Deus falando, Adão, onde tu estás, Adão? Onde tu estás? Ele falou, Senhor, eu ouvi a sua voz, mas eu percebi que eu estava nu. E quem diz para você que você estava nu? Você sabe por que não alcançamos bênção, pastores? Por falta da santificação. Porque se escondemos de Deus. Porque lutamos com a nossa própria carne. Porque lutamos com as nossas próprias forças. E não conquistamos as coisas espirituais que estão preparadas para o povo de Deus, que está aqui na terra, que está preparada para você. Por isso, porque os seus olhos abrem para outras coisas, porque as suas vontades